Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos fazer um compilado de início, primeira fase do Pernambucano. Vamos falar sobre o elenco do Santa Cruz que vai até o final do Pernambucano e também falar dessa última fase do Pernambucano, beleza? E eu queria muito, você do outro lado aí, comentar aqui quais são os jogadores que decepcionaram você nessa primeira fase, quais os jogadores que surpreenderam você nessa primeira fase. Deixa aqui nos comentários quem é a surpresa e quem é a decepção para você aí dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano pela equipe do Santa Cruz, beleza? Vamos comentar, mas antes de seguir, eu vou pedir para você parar tudo aí e ajudar a gente, pô. A gente precisa chegar a 5 mil inscritos. A gente precisa chegar a 5 mil inscritos. E você do outro lado da direita que não é inscrito, eu tô vendo, que assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreva. É de graça, ajuda o canal a continuar esse trabalho. E já que se inscreveu, deixa o like também. E novamente, comenta quem é a decepção e quem é a surpresa da primeira fase do Pernambucano no Santa Cruz, beleza? Convida você que quer apoiar o canal ainda mais a ser membro do 3 de Fevereiro. Clicando aqui em Seja Membro ou na descrição, um Live Pix, você também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo e estar ajudando o 3 de Fevereiro a continuar esse trabalho ou apontando a câmera do celular para o QR Code que está aqui em cima, beleza? Nossos parceiros, Coral da Sorte e Rock Travel, né? Coral da Sorte e Rock Travel, exatamente. Ambos aí vêm ajudando o 3 de Fevereiro a continuar essa caminhada. Coral da Sorte é uma casa de sorteio, então você tem mais de 18 anos, faz a fezinha e se quiser viajar, a Rock Travel é o lugar certo, beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre a primeira fase do Pernambucano. Está aqui na tela o elenco do Santa Cruz. Vou colocar aqui todos os jogos. Vamos tirar o jogo do 13, obviamente, né? Que o jogo do 13 foi pré-Copa do Nordeste. Deixa eu só o JavaScript aqui carregando, que atrapalha tudo daqui do site o Gol. Vamos lá, beleza? Santa Cruz faz uma campanha, no meu ponto de vista, quase impecável, a não ser que se não fosse aquele erro esdrúxulo da arbitragem do Campeonato Pernambucano contra o Náutico. A única derrota que temos é contra o Náutico, então praticamente a gente tem um campeonato limpo e tranquilo e avassalador. Santa Cruz ganha do Sport, ganha do Retrô, que são acho que Sport, Retrô e Náutico hoje são os 3 times fortes do campeonato, além do Santa Cruz. E cumpriu o dever de casa. Não foi fácil, né? Tem vitória ali contra o Central que foi difícil, né? Foi um jogo atemporal, né? Foi um jogo bem complicado em questão do que o Central vinha apresentando e o Santa Cruz vinha apresentando. Então era os contrapontos, né, do campeonato. Um era o líder e o outro lutando para não cair, que no final o Central foi rebaixado, né? Enfim, Santa Cruz ali consegue uma vitória difícil, uma vitória apertada. Já também contra o Sport Retro não era um jogo fácil, a gente sabia já. Contra o Náutico ali, 100% arbitragem, a gente sabe que os 2 gols do Náutico não foram válidos e basicamente é isso, beleza? No mínimo ali era um empate contra o Náutico, a gente não perdia nenhum jogo nessa primeira fase. Santa Cruz faz uma primeira fase avassaladora e isso é detrimento de um trabalho que vem sendo realizado, né? Apagando aquele jogo do primeiro jogo da temporada, que foi horrível, o jogo contra o 13, eu acho que o Santa Cruz está se caminhando e colocando nos trilhos, beleza? Então, o Santa Cruz marcou 15 gols, né? Então é um número bem interessante aí para esse início de temporada do clube do Santa Cruz, né? Então, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, lembrando, uma derrota foi contra o 13, então a gente tira um pouco disso aí, falar dessa primeira fase do Pernambucano, beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre. Deixa eu só voltar aqui. Falar sobre o elenco, né? Falar sobre o elenco. E eu acho que algumas peças a gente tá aqui para falar e ter a nossa visão. Talvez você, torcedor do outro lado, não concorde, mas a gente tem que debater um pouco sobre isso, né? Algumas peças deixaram a desejar nessa primeira fase, né? O Totti, um exemplo, a gente esperava um pouco mais dele. Ele vem crescendo nessa reta final, mas a gente não pode apagar o que foi o campeonato, falar sobre ele, o início de temporada do campeonato do Pernambucano, e a gente não pode apagar o que foi feito isso no início, né? Totti no início era irreconhecível. Agora teve uma significativa melhora, né? A gente também falar sobre isso, né? Michel Bené, que chegou aqui para ser o substituto ali de Genilson, não conseguiu nem sequer caminhar. Lucas Siqueira entre altos e baixos, né? Então a gente também pode pontuar que fez mais, no meu ponto de vista, tá? Fez mais partidas boas do que ruim, mas ainda assim oscila muito o Lucas Siqueira. É um jogador de 36, 37 anos
que a gente aguardava não ter essa oscilação pela questão de experiência, de saber se posicionar no campo, mas vem deixando a desejar. Outro ponto que eu quero comentar com vocês é o Rafinha, né? O Rafinha é um jogador que foi contratado no final de dezembro, já vinha jogando lá no futebol boliviano, e já estamos entrando em março, e o Rafinha parece que não entra em forma, né? O Rafinha não entra em forma, a intensidade dele é muito baixa. Vi alguns comentários em relação à força de trabalho, aos treinamentos do atleta, mas eu não vou comentar isso aqui porque são comentários de WhatsApp sem afirmação clara. Então não vou entrar nessa levianidade aqui em relação no vídeo, tá? Quem falou, respeito, conheço, mas eu não vou trazer isso aqui para o vídeo porque eu acho que é coisas que cada um tem sua visão e eu não tenho uma informação clara, eu não acompanho de perto, mas o Rafinha ele precisa urgentemente entrar em forma, precisa urgentemente ter essa intensidade elevada. É um jogador que está praticamente 2 meses treinando no Santa Cruz e a intensidade dele é muito baixa mesmo. Então, precisa entrar no flow da equipe, precisa entrar no ritmo do João Pedro da vida, até mesmo o Matheus Melo, que para mim o Matheus Melo é isso, jogador de pura intensidade, precisa pensar um pouco mais, mas enfim, falar da Rafinha, então o Rafinha precisa voltar a ser intenso, porque qualidade ele mostra que tem, mas precisa ser intenso. O futebol hoje requer isso. A Série D, muito mais transpiração do que técnica em muitas partidas, então precisa transpirar. E o Rafinha está deixando a desejar, né? Falando do Matheus Melo, é um jogador que a gente esperava muito, né? O camisa 10, mas ele não é, a gente falar aquele camisa 10 pensador de criação, né? Ele é mais um carregador, um definidor ali no meio campo, né? Aquele cara já é o finalizador, né? Mas vem mal também, tá? Matheus Melo vem mal. O jogo contra o Maguari aí no final. Ao contrário de Totti, né? O Matheus Melo, eu percebo assim, né? Com decisão, contra aqueles jogos iniciais, ele foi muito bem fisicamente, exigindo, correndo, dando aquele primeiro combate. Só que agora ele vem caindo bastante, né? Mas é um jogador ainda que dá para recuperar sim, é um jogador que pode ajudar muito a gente aí nessa competição de Série D, principalmente porque, como eu falei, muita transpiração. Vamos lá, né? Falar decepção, a gente não pode deixar o ataque, né? Que eu acho que vou começar por ele. A maior decepção hoje do elenco do Santa Cruz, para mim, a maior decepção hoje se chama Jonathan Ribeiro. Jogador que chegou com muita aposta, né? Se esperava muito do Jonathan Ribeiro, esperava demais do Jonathan Ribeiro em relação ao que ele poderia entregar, por ser um jogador de Série C, por ser um jogador titular de Série C, não só de Série C, mas titular de Série C, um jogador que não consegue emplacar 90 minutos no Santa Cruz. Jonathan Ribeiro é um jogador que a gente já meio que sente o que vai acontecer com ele com o decorrer do final do Pernambucano, né? Talvez deva procurar outro clube, deve acontecer isso, mas é um jogador que deixou muito a desejar aqui para a torcida do Santa Cruz, no geral, por toda a expectativa que foi criada em volta dele, né? O Douglas Esquilos, mesma coisa, né? Uma recepção muito grande, um jogador que chegou com o status de melhor contratação do elenco até aquele momento, né? Até aquele momento foi a melhor contratação do elenco. E não consegue jogar. Não consegue jogar. Teve uma melhora, mas não foi uma melhora significativa, né? Não foi uma melhora grande que justifique um investimento para ficar para a Série D. É um jogador, tecnicamente, a gente percebe que ele é bom, porém, não está conseguindo jogar. O Vini Moura, para mim, dos três, foi o que melhorou mais, né? Mas ainda assim não é uma melhora significativa no quesito expectativa que foi colocado nesses três, né? Jonathan Ribeiro é a maior decepção, mas os outros dois também, o Esquilo e o Vini Moura, deixaram a desejar, né? Então, vou falar sobre isso aí. O Pedro Henrique eu não posso nem comentar porque rompeu o ligamento. E Everton Felipe também chegou aí no meio do campeonato, fez o gol contra o Central, garantiu a vitória. Tem muito o que falar, não. Mas, para mim, Jonathan Ribeiro é a maior decepção desse elenco, tá? Deixa você no comentário qual é a sua maior decepção. Eu pulei o gol porque o gol é uma coisa interessante, né? A gente começou com busca de muitos goleiros. Isso é a verdade. Santa Cruz foi atrás de muitos goleiros e não conseguiu contratar nenhum. No fim, contratou o David. David chega como titular, chega como aposta para ser titular, se machuca e Moisés é testado, né?
Quando o Moisés é testado, a gente vê que o Moisés, infelizmente, não tem condições de ser goleiro do Santa Cruz. E com isso, cai uma grata surpresa para a gente, né? Cai no colo do Roquene essa responsabilidade de ser esse camisa 1. E para grata surpresa da torcida, a gente tem a certeza que o Rock Kennedy hoje é unanimidade aí no gol do Santa Cruz. A gente está muito seguro com o Rock Kennedy. Apesar da contratação de Felipe Alves, que vem, claro, para ser titular, mas o Rock Kennedy faz por onde ser esse reserva imediato. E talvez, dependendo dos treinamentos, do decorrer do campeonato, no decorrer da Série D, o Rock Kennedy ser titular não é coisa do outro mundo, por tudo que ele vem fazendo no campeonato. Tem algumas melhorias que tem que fazer? Sim, tem algumas coisas técnicas que precisa evoluir? Tem. Mas é um goleiro de extremo potencial. Aí o Rock Kennedy vem mostrando muita personalidade com a camisa do Santa Cruz, né? Então, para mim, a surpresa até agora do campeonato se chama Rock Kennedy. Porque, apesar da gente ter visto ele na pré-temporada, mas a gente não imaginaria que ele seria titular. Na frente de Moisés, chegou com grande expectativa, né? E também do David, que é um goleiro já rodado, né? Mas o Rock Kennedy pegou a oportunidade, abraçou ela e agora só larga na série D por conta do Felipe Alves e digo, né? Depende dos treinamentos, que é aí sim que vai tangibilizar quem vai ser o titular, vai ser os treinamentos, né? Então, Santa Cruz deve também aí, o Moisés deve sair do Santa Cruz. Eu não sei se o David deve continuar aí para a Série D, onde é um goleiro que acredito eu, por quesito assim de visibilidade, não é um goleiro que seja barato para ser terceiro goleiro, né? Mas talvez assim, em questão de elenco, seja interessante manter o David aí como terceiro goleiro de Santa Cruz, junto ali com o Rock Kennedy, com o Felipe Alves e o Thiago Henrique ali também. Os 4 goleiros aí, acho que seja suficiente para uma Série D, né? Então, vamos lá, vamos ver qual vai ser a ideia do Santa Cruz, se o David sai e contrata outro, mas acredito sim que o Moisés deve sim deixar o Santa Cruz no fim do Pernambucano. Mas vamos lá. Minha maior surpresa é Rock Kennedy e minha maior decepção é o Jonathan Ribeiro. E você, torcedor, deixa no comentário quem são a sua maior surpresa e sua maior decepção no elenco do Santa Cruz até agora. Beleza? Até a próxima. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like, seja membro e ajuda a gente a chegar a 5 mil inscritos. É isso. Fui.